Olá, bom dia! E nós estamos hoje querendo falar um pouquinho sobre como você organiza o seu tempo. E uma das coisas que faz o nosso tempo se desorganizar, a nossa sensação de perda de tempo aumentar, é o fato de nós deixarmos de fazer as coisas. E aí você já se deu conta de que coisas que você deixa de fazer são problemas que você não resolve? E algumas vezes deixar de fazer as coisas gera uma série de novos problemas. Porque nós deixamos de fazer porque temos uma série de coisas para fazer, não é verdade? Inclusive descansar, inclusive curtir a vida, inclusive relaxar um pouco, brincar. Mas sempre somos cobrados por aquilo que deixamos de fazer. E aí no nosso dia a dia, pode ser que você programe muitas coisas, crie muitas rotinas, muitas tarefas, crie muitas ocupações, e aí de repente você se vê com uma série enorme, com uma lista enorme de coisas para fazer que você não conseguiu fazer, que você não conseguiu organizar, desenvolver, concluir. E aí você chega num ponto em que você diz assim, fica para amanhã, fica para depois, fica para depois. Outra coisa que pode acontecer é você simplesmente paralisar, olhar para a lista de coisas e dizer, tem muita coisa, e parar, não fazer nenhuma. E fazer nenhuma não ajuda muito, porque no final das contas amanhã você terá as rotinas de hoje e as rotinas de amanhã, aquelas que você não fez. E além das rotinas acumuladas, você vai ter a sensação da perda. Aquelas que você teria que ter feito num dia, e como você não fez, você terminou perdendo a oportunidade, perdendo a chance de concluir no prazo. E se você espera que eu dê uma solução para isso, eu vou dizer que não tem uma solução fácil. Apenas eu quero chamar a atenção para que você perceba que uma tarefa não concluída pode ser um problema criado, pode ser uma rotina a mais amanhã, pode ser um desgaste a mais com as pessoas que estão à sua volta. Como é que funciona então? Primeira coisa, que tal fazer uma lista das coisas que você tem que fazer num dia? Segunda coisa, que tal colocar em ordem essa lista? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Terceira coisa, que tal verificar as pessoas à sua volta se elas estão de acordo com essa lista? Porque às vezes você marca compromissos que envolvem outras pessoas e não combinou com elas. Como é que funciona? Termina que a pessoa diz, olha, eu não posso fazer isso. Ou ela vai fazer chateada, porque você não combinou com ela, ela tinha outros planos, outros programas para o seu dia. E isso termina gerando adiamentos, gerando problemas. Então fazer a lista, verificar a lista com outras pessoas e depois colocar em ordem, porque de repente, se você calcular bem o tempo, você vai perceber que pela manhã você vai conseguir fazer apenas 3 coisas e não 8. E à tarde você vai conseguir fazer 8 e não 3. E se você organizar isso e testar, de repente dá tempo. Uma dica, coisas que eu faço às vezes. Eu programo 3 coisas, sabendo que eu poderia fazer 5. E aí, à medida que eu vou executando aquelas tarefas, se eu percebo que vai surgindo tempo e eu percebo que eu consigo completar a minha tarefa antes do planejado, aí eu incluo as outras que ficaram de fora, que eram menos importantes, mas que estão no caminho, desde que eu não desvie muito os meus caminhos, desde que eu não dê voltas muito longas. É uma dica. Não sei se serve para você. Não sei se serve para o seu caso. É uma dica que funciona no trabalho. É uma dica que funciona na rotina de casa. E nesse tempo onde nós misturamos a nossa casa com a nossa rotina de trabalho, onde muitos de nós estão trabalhando em casa, fazer essa organização do tempo pode ser muito legal, pode ser muito útil para que a gente possa ter realmente um bom dia. Então vai lá, pega uma caneta, pega um papel, pega um lápis, pega seu computador, seu celular, não sei. Pega alguma coisa que você possa usar para fazer as suas anotações
e faz a sua lista de tarefas. Treina isso, vai devagarzinho. Pode ser que você consiga ter não só um bom dia, mas um excelente dia. Bom dia para você.